Vamos agora para a nossa próxima aula, também relacionada ao sistema respiratório, mais especificamente uma curiosidade sobre por que e como nós engasgamos, tá bom? E também teremos uma atividade aí do livro Trilhas, peguem módulo 1, das páginas 217 e 218. Você já percebeu que existem algumas vezes que nós estamos nos alimentando e a gente tem um processo chamado de engasgo, a gente engasga ou a gente se afoga se for com a água. Isso acontece porque, como a gente aprendeu na aula anterior, existe um tubo específico que leva o alimento para o intestino, que leva o alimento para o estômago, e esse tubo se chama esôfago. Só que o que acontece? Quando a gente está se alimentando, você percebe que a gente também consegue colocar o ar para dentro pela boca. Então tem alguma coisa aí que separa esses dois lugares, não é mesmo? Que vai para a alimentação e para a respiração. O nome dessa partícula que separa a alimentação da digestão é a epiglote, tá bom? É como se fosse uma válvulazinha que separa. A epiglote, ela impede que o alimento vá para os tubos que são abertos, os tubos respiratórios, tá bom? Então, quando o alimento passa para o tubo respiratório, que é um tubo que ele não deve ir, aí a gente acontece o processo chamado de engasgo. E se for a água, é o afogamento, tá bom? É para o local onde ele não deve ir, tá bom? Então, a água e o alimento, ela deve passar da faringe para o esôfago, para ir para o estômago, para poder a gente conseguir digerir. Por que engasgamos? Quando algum alimento ou objeto é colocado na boca e passa pela garganta, ele pode seguir por dois caminhos. Pode ir para a via digestiva e aguardamos sua eliminação nas fezes. No entanto, dependendo do tipo de corpo estranho, às vezes é necessária sua retirada por endoscopia ou cirurgia. Ou pode ocorrer o que chamamos de aspiração, quando o alimento ou objeto vai para a via aérea. Se isso acontece, nós tossimos, para tentar expelir o que entrou no lugar errado. Se o corpo estranho não ocluir completamente a via aérea, temos uma obstrução leve, e ainda será possível respirar, tossir e emitir sons. O que não ocorre quando a via aérea fica completamente fechada, caracterizando a obstrução grave. No caso do engasgo leve, não é necessária nenhuma intervenção ativa. Devemos incentivar que a vítima tussa, a fim de deslocar o corpo estranho das vias aéreas. Por outro lado, quando há engasgo grave, é preciso intervir ativamente. A nossa cavidade nasal também é algo muito peculiar. É através dela que começa o início da inspiração e é nela que o ar ele é aquecido e ele é umedecido para que ele consiga chegar bem aos pulmões, tá bom? A gente também tem na cavidade nasal umas estruturas que são os pelos. Esses pelos eles servem, juntamente com o muco, para serem a primeira camada de filtragem do ar que nós inspiramos, tá bom? Então, esses pelinhos do nosso nariz, eles são de extrema importância. Nós precisamos dele, é por isso que nós devemos inspirar pelo nariz, porque eles já são o primeiro meio de filtragem do ar. E agora nós vamos para nossas atividades. A primeira atividade que nós temos é relacionada aos órgãos que envolvem a entrada do ar no nosso organismo. Então, qual o caminho que esse ar percorre até chegar nos nossos alvéolos pulmonares? Faça aí, dê um pause para você fazer realmente no seu livro. Aí depois que você tiver feito, você passa para o próximo slide. Você dá o play de novo, tá bom? Bom, é isso aí. Para quem respondeu que o ar atmosférico entra pelas narinas, acertou. Lembrando que ele entra pelas narinas, pois tem os cabelos, os pelos que ajudam a filtragem inicial. Tem o muco, que ajuda ali na umidificação do ar e no aquecimento, no início do aquecimento desse ar, para ele entrar no nosso organismo. Ele passa também pela cavidade nasal, depois vai para a faringe, depois para a laringe, depois para a traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Você vai responder agora a questão número 2. Caio está resfriado e seu nariz está entupido, fazendo-o respirar pela boca. Como isso pode interferir nas características do ar que chega aos pulmões dele? Responda aí, o que você acha? Então, o ar que entra diretamente pela boca, ela perde a primeira filtragem,
ou seja, pode causar problemas à saúde. Lembrando que as narinas têm os pelos para filtragem, o muco para umidificar e tem também ali as fossas nasais que ajudam já no aquecimento do ar para entrar em equilíbrio com o nosso organismo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco da trajetória do ar atmosférico na entrada ao nosso organismo, tá bom? Até a próxima aula.